Olá, e escreva nos comentários de onde é. Não se esqueça de subscrever e gostar. Ouça com atenção. O que vos vou contar hoje não é ficção. Não é uma lenda urbana. Não é uma história de terror de fogueira. Aconteceu de verdade. A 9 de outubro de 1989, o mundo inteiro gelou de perplexidade. A TASS, a Agência Telegráfica da União Soviética, uma organização onde um erro de digitação pode custar uma carreira, divulgou um relatório que soava como os delírios de um louco. Cientistas confirmaram que um objeto voador não identificado aterrou recentemente num parque na cidade russa de Voronezh. Também determinaram o local de aterragem e encontraram vestígios de alienígenas que fizeram uma curta caminhada no parque. O New York Times republicou o relatório. A CNN enviou uma equipa de filmagens. A BBC alugou um piso inteiro de um hotel em Voronezh. Os jornalistas ocidentais não podiam acreditar. Estaria a União Soviética, que durante décadas negou a existência de OVNIs, a admitir oficialmente o contacto? Mas voltemos ao início. Naquela altura, o mundo ainda era normal. Outono de 1989. A União Soviética vivia os seus últimos anos, embora ninguém o soubesse na altura. O muro de Berlim ainda estava de pé, mas já balançava. A Glasnost de Gorbachev levantara a cortina de ferro e uma torrente de coisas incríveis derramava-se por ela. Um país construído sobre o materialismo e o ateísmo começou, de repente, a falar sobre o misticismo. Kasperovski e Schumacher estavam na TV. Os jornais publicavam histórias sobre poltergeists. As pessoas procuravam algo em que acreditar quando os velhos ideais estavam a desmoronar-se. E foi nesse momento, como se alguém lá em cima tivesse decidido testar até onde poderia ir a fé humana no impossível, que aconteceu o que aconteceu. 27 de setembro de 1989. Quarta-feira, 18h30. Voronezh. 900.000 almas, encurraladas entre chaminés de fábricas e casas de painéis cinzentos. A cidade onde eram fabricados os aviões IL-86 e os motores de foguete. A cidade que os analistas militares americanos marcaram nos seus mapas como o alvo estratégico número 17. O bairro da margem esquerda, a que os moradores chamavam Mashmet, abreviatura de Mashinostroitelny Zavodimeni Lenina, e os jovens já começavam a chamar-lhe Setor Gaza, em homenagem à banda punk que deu os seus primeiros concertos nos tetes locais da DK. Yuri Koi Klinskik morava a alguns quarteirões dali. Talvez também tenha visto algo nessa noite. Talvez seja por isso que as suas músicas eram tão sombrias. Parque Yuzhny. Mas que tipo de parque é este? Um terreno baldio com erva pisada entre as ruas Mendeleev e Putilin, que por alguma razão todos chamavam Kozlin, quer da palavra cabra, quer do apelido de algum proprietário esquecido. Vários choupos moribundos, plantados na época de Khrushchev. Um baloiço enferrujado, rangendo como a porta de um cemitério. Balizas de futebol caseiras, feitas de canos de água, pintadas com tinta branca descascada. Mas para as crianças dos prédios de 5 andares da vizinhança era um mundo à parte. Aqui elas brincavam de guerra, aqui elas se beijavam pela primeira vez, aqui elas lutavam de um lado ao outro do quintal, aqui elas escondiam revistas adultas encontradas no canteiro de obras. Naquela noite havia cerca de 40 crianças. Partida de futebol entre as escolas número 82 e número 33. Uma questão de princípio, uma questão de honra. Entre os jogadores havia 3 cujos nomes ficarão para sempre na história da ovinologia. Vassili Surin, 12 anos, aluno da escola número 82, um menino magro com cabelos sempre despenteados, cotovelos pontiagudos e joelhos sempre esfolados, excelente aluno em física, mau aluno em russo. Sonhava em ser cosmonauta como Gagarin. Evgeny Blinov, 11 anos, escola número 33, rapaz atarracado e sardento, o melhor guarda-redes do pátio da escola. Traduzido com a versão gratuita do tradutor DeepL.com.
Colecionava selos com temas espaciais. Tinha um selo raro com Laika, a primeira cadela no espaço. Yulia Sholokova, 10 anos, a única menina a quem era permitido brincar com os rapazes, porque conseguia bater na bola tão bem como qualquer um deles. Ela lia ficção científica, o Strugatsky, Lem, Efrem. Ela sabia Piquenique na Estrada de cor. Crianças soviéticas comuns, pioneiras, outubristas, viam o Convidado do Futuro e sonhavam com um milofone, liam Jovem Técnico e tentavam montar um receptor de rádio utilizando esquemas de uma revista. Havia outras crianças entre os espectadores. Roma Torshin, um aluno do 6º ano que desenhava naves espaciais constantemente nos seus cadernos. Lena Sarokina, uma menina sossegada com longas tranças. Vova Startsev e Alyosha Nikonov, amigos inseparáveis do quintal vizinho. O sol já tocava os telhados das casas de painéis, pintando-os de uma cor de ferrugem. O ar estava quente, excepcionalmente quente para o final de setembro. 22 graus, embora normalmente nesta altura não ultrapasse os 15. Cheirava a folhas podres e a queimado da sala da caldeira ali perto. Algures, ao longe, a Moskovsky Prospect, a principal artéria do bairro, zumbia. O resultado era de 3-2 a favor da escola número 82. Faltavam cerca de 10 minutos para o final, até que ficou completamente escuro. "Vácia, passa!" gritou alguém. Mas Vácia gelou no meio do campo. A bola rolou por ele em direção ao mato, mas o miúdo não se mexeu. Ele estava a olhar para cima. O seu rosto estava branco como giz. "Ei, por que estás aí pendurado?" Mas Vácia permaneceu em silêncio. Apenas levantou a mão e apontou para o céu. Todos olharam para cima. O céu estava a sangrar. Não havia outra palavra. Um brilho cor-de-rosa espalhou-se pelo crepúsculo como tinta na água. Mas a tinta era da cor errada. Uma cor que não deveria existir na natureza. O brilho pulsava, respirava. A cada golpe, e esses golpes coincidiam estranhamente com os batimentos dos corações de quem assistia, tornava-se mais espesso, mais vermelho, mais material. "A aurora boreal?" sugeriu um dos mais velhos. "Que aurora boreal, idiota? Não estamos no norte." "Talvez uma explosão na central?" "Oh, fique quieto." O brilho contraiu-se em um ponto brilhante e ofuscante a pairar bem acima do campo de futebol. E esse ponto começou a crescer. Uma esfera, perfeitamente redonda, 10 metros de diâmetro, como uma casa de 2 andares se enrolasse numa esfera. Vermelho escuro, a cor de sangue seco, ou a cor de um sonho que se tem quando se tem febre. A superfície brilhava com metal, mas um metal sobrenatural. Parecia respirar, pulsar por dentro, como se um coração gigante batesse sob a pele. Nas laterais, algo como vigias. 3 ou 4, era impossível dizer com certeza. Apareciam e desapareciam como olhos que se abrem e fecham, escurecidos, opacos. Algo se movia atrás deles. Algo que não queria ser visto. Por enquanto. A bola pairava a uma altura de 12 metros, bem acima do centro do campo, onde Vásia estivera um segundo antes. E o mundo desligou-se. É impossível descrever por palavras, mas todos os que lá estavam depois disseram a mesma coisa. O mundo desligou-se. Já não se ouviam os carros da avenida, embora estivesse a 300 metros de distância. Já não se ouviam os cães que latiam sempre à noite. Os pássaros silenciaram em voo. Algumas crianças juraram ter visto um corvo congelado no ar com o bico aberto. Até o vento abrandou. As folhas dos choupos congelaram em poses sobrenaturais como numa imagem congelada. O silêncio não era apenas silêncio. Era antissom. Pressionava os tímpanos. As crianças podiam ouvir o sangue a pulsar nos seus ouvidos. Conseguiam ouvir a própria respiração. Podiam ouvir os corações uns dos outros a bater. A relva sob a bola começou a mudar. No início, estava simplesmente achatada, em círculos concêntricos, como se uma mão invisível estivesse a alisar o tapete verde. Então,
começou a ficar amarela, castanho, preta. O fumo subia do chão, fios finos como dedos que se estendiam em direção à bola. O cheiro, Deus, o cheiro. Não apenas erva queimada, carne queimada. Não, erva queimada, mas, por alguma razão, todos pensaram em carne. Algo orgânico, a morrer no fogo. O cheiro atingiu-lhes as narinas, deixou-os enjoados. Uma das crianças começou a chorar. A bola abanou. Uma vez, duas vezes, como o pêndulo de um relógio invisível. E depois ela desapareceu. Não desapareceu. Não desapareceu. Não se dissolveu. Apenas esteve lá por um milésimo de segundo. Desapareceu no próximo, como se alguém tivesse desligado a TV. O ar estalou, preenchendo o vazio. Várias crianças caíram de surpresa. O mundo voltou a ligar. Abruptamente, dolorosamente. Sons atingiram-nos. Latidos de cães, buzinas de carros, gritos vindos dos quintais vizinhos. Como se alguém tivesse aumentado o volume ao máximo. O quê? O que foi aquilo? Sussurrou alguém. Parecia que sim? Perguntou Eugénia Blinov, esperançoso. Se parecia que sim, então parecia que sim para todos ao mesmo tempo, respondeu Yulia, apontando para a erva queimada. Um círculo com cerca de 5 metros de diâmetro, perfeitamente liso. A erva lá dentro transformara-se em cinzas. 5 minutos se passaram. As crianças ficaram ali, sem se atreverem a aproximar-se da zona ardida, sem se atreverem a sair. 10 minutos. E então o céu abriu-se novamente. Desta vez eram 2. A bola vermelha regressou, a mesma ou outra, semelhante. E com ela apareceu um segundo objeto, prateado, alongado, com cerca de 15 metros de comprimento. Mais tarde, as crianças descreveram-no de diferentes formas. Umas diziam um charuto, outras uma banana, outras um dirigível. Mas todas concordaram numa coisa. Aquela coisa estava errada. Curvava-se no ar como se estivesse vivo, como uma enorme minhoca de metal. Os 2 objetos circulavam um em torno do outro. Não era um voo, era uma dança. Uma valsa espacial, a uma altura de 50 metros. Aproximaram-se, separaram-se, fizeram piruetas impossíveis, quebrando todas as leis da física. Por esta altura, os adultos começaram a reunir-se no parque. A mulher da paragem de autocarro de Mashmet foi a primeira a ver as luzes e gritou. Os homens saíram a correr da loja mais próxima. Os moradores dos primeiros andares saíram a correr para a rua. «Mãe!» gritou uma das crianças. «Mãe, olha!» Mas os adultos já estavam a observar, congelados, de boca aberta, com horror nos olhos. A banana prateada deu um salto brusco para norte e desapareceu no horizonte a uma velocidade incrível, mais rápida do que qualquer avião, mais rápida do que o som, sem um estrondo sônico, sem deixar rasto. A bola vermelha permaneceu e começou a descer. Suportes estendiam-se da parte inferior da bola. Não deslizavam, não caíam, apenas se estendiam, como se o próprio metal estivesse a crescer para fora do corpo. 4 suportes, dispostos em losango, grossos como as patas de um elefante. Ou como as patas de algo muito, muito pior. A bola descia lentamente, como se estivesse a taquetear o chão. A uma altura de 3 metros pairava e os suportes tocavam na relva. A terra tremeu, não metaforicamente, tremeu literalmente, como um pequeno terremoto. As janelas das casas próximas chocalharam, livros caíram das prateleiras, a esfera afundou completamente. A relva sob os suportes não só escureceu, como também se transformou em vidro. Vidro preto, carbonizado. O cheiro intensificou-se. Agora o ozono e algo metálico juntavam-se à matéria orgânica queimada. Era como se o próprio ar tivesse começado a arder. O solo sob cada suporte foi pressionado 4 centímetros para baixo. Considerando a área dos suportes,
Os físicos calcularam posteriormente que o peso daquela coisa devia ser de, pelo menos, 30 toneladas. Nesse momento, mais de 70 pessoas reuniram-se no parque. Os adultos agarraram crianças, tentaram arrastá-las, mas as suas pernas não obedeciam. O medo paralisou-as. Ou algo mais, algo emanado da esfera. O tenente da polícia Sergei Matveyev disse mais tarde: tentei aproximar-me, ordenei a mim próprio que me fosse embora, mas a uma distância de cerca de 20 metros desta coisa, as minhas pernas simplesmente deixaram de obedecer, como se houvesse uma parede invisível. Uma abertura abriu-se na lateral da esfera. Primeiro apareceu uma fina linha brilhante, vertical, com cerca de 2 metros de altura. Então a linha expandiu-se. O metal não se mexeu, simplesmente desapareceu, dissolveu-se, revelando um buraco negro. A luz jorrava desse buraco, mas não uma luz comum. Era densa, quase material. Fluía pela erva como neblina. E dessa luz, aquilo saiu. O primeiro a emergir da escotilha foi um robô, com 1 metro de altura, em forma cúbica, sem cabeça visível. Em vez disso, uma esfera do tamanho de uma bola de basquetebol, com um olho vermelho. O olho rodou 360 graus, examinando o espaço em redor. Um raio vermelho do olho traçou o chão, as árvores, os rostos das pessoas congeladas. O robô não andava, pairava a meio metro acima do sol, sem motores visíveis, sem apoio. Simplesmente pairava, desafiando a lei da gravidade. Os braços, se é que se lhes pode chamar assim, dobravam-se e desdobravam-se com um clique mecânico. Dezenas de articulações, como um inseto. Nas extremidades, não dedos, mas algo semelhante a instrumentos cirúrgicos ou instrumentos de tortura. O robô nadou para o lado, abrindo caminho, e então apareceu a personagem principal deste pesadelo. 3 metros de altura. Pare e imagine. 3 metros. São quase 2 adultos empilhados um em cima do outro. É mais alto que um cesto de basquetebol. Esta criatura teria de se curvar para entrar num apartamento comum. A cabeça era pequena, desproporcional, do tamanho de uma cabeça humana, mas naquele corpo parecia minúscula. Sentava-se diretamente sobre os ombros, sem pescoço visível. Como se alguém tivesse enfiado o crânio no tronco e se tivesse esquecido da anatomia. A pele. As testemunhas descreveram mais tarde a sua cor de forma diferente. Alguns disseram que era verde acinzentada, outros acastanhada, outros da cor da lama do pântano. Mas todos concordavam numa coisa: era irregular, escamosa como um réptil, mas ao mesmo tempo úmida, brilhante como um anfíbio. Refletia a luz de uma forma estranha, às vezes parecia fosca, depois, de repente, brilhava com um brilho metálico. O fato, um macacão prateado sem uma única costura, sem fechos, sem botões, sem bolsos, ajustava-se ao corpo tão firmemente que parecia uma segunda pele. Ou a primeira. Algumas testemunhas disseram mais tarde que não conseguiam dizer onde terminava a pele e começava o traje. No peito tinha um disco do tamanho de um prato de jantar. Mas não era apenas um disco, era um ecrã, uma janela ou um portal. Algo se movia nele, algo doloroso de se ver, cores que não existiam, formas que não deveriam existir no espaço tridimensional. Os braços eram compridos, quase até aos joelhos, 4 dedos em cada mão, sem articulações visíveis. Os dedos curvavam-se em todas as direções, como tentáculos. Nas pontas havia ventosas ou algo do género. As pernas eram enormes, como colunas. As botas, se eram botas, eram cor de bronze, cada uma do tamanho de uma mala. Mas o rosto era o pior. Não porque fosse feio ou assustador no sentido habitual. Estava errado. Como se alguém tivesse tentado criar um rosto humano a partir de uma descrição sem nunca ter visto uma pessoa. A boca era uma fenda fina sem lábios. O nariz tinha 2 orifícios mesmo no crânio. Orelhas? Não havia.
E olhos. 3 olhos. 2 onde deveriam estar numa criatura normal, mas eram uma vez e meia maiores do que os de um humano. Sem pestanas, sem sobrancelhas, sem pálpebras, pelo menos não visíveis. O terceiro olho, no meio da testa, um pouco mais alto, formando um triângulo equilátero perfeito com os outros 2. Todos os 3 brilhavam por dentro. Uma luz vermelha fraca, como brasas num forno a arrefecer. Mas não era luz refletida. Brilhavam por si só. Por vezes o brilho aumentava, outras vezes quase se apagava, mas o brilho não parava, e não piscavam, de maneira nenhuma, durante todo o tempo em que a criatura esteve no exterior, e isto foi cerca de 5 minutos, não pestanejou uma única vez. A criatura ficou imóvel, não respirava, pelo menos o peito não subia e descia. Apenas os seus olhos se moviam, perscrutando a multidão, e depois deu um passo. O chão pressionava-se sob os seus pés. Uma marca profunda, como se a criatura pesasse 1 tonelada. Outro passo. Movia-se lentamente, mecanicamente. Não como uma criatura viva, mas como uma máquina que imita a vida. Ou como uma criatura não habituada à gravidade da Terra. A sua cabeça girava em movimentos bruscos. Esquerda, fixação de 3 segundos. Certo, fixação. Como se estivesse a fotografar cada pessoa na multidão. O robô seguiu-o, pairando 1 metro atrás. O seu olho vermelho continuou a digitalizar, registar, analisar. E depois aconteceu algo que mudou tudo. Vásia Surin deu um passo em frente. Mais tarde, muitos anos depois, perguntaram-lhe: porquê? Porquê? O que terá levado um miúdo de 12 anos a dar um passo em direção a um alienígena de 3 metros? Não sei, respondeu. Simplesmente não consegui evitar dar um passo. Como se algo estivesse a puxar, ou a empurrar, ou a chamar. A criatura parou. Todos os 3 olhares se focaram no miúdo. E Vásia gritou. Não foi um grito de dor. Foi um grito de horror existencial. O grito de uma mente confrontada com algo fundamentalmente errado. Algo que não deveria existir num universo ordenado. Vásia disse mais tarde: quando ele olhou para mim com os 3 olhos, eu vi... Não sei como explicar. Vi que somos como formigas para eles. Não, nem mesmo formigas. Bactérias. Algo tão primitivo que eles mal se apercebem da nossa existência. Vásia queria correr. Cada célula do seu corpo gritava: corre! Mas não se conseguia mexer. Assim que os 3 olhos o fitaram, o seu corpo deixou de lhe obedecer. Os seus braços penderam frouxos, as suas pernas fraquejaram. Nem conseguia piscar. Ficou ali parado como uma estátua. Apenas os seus olhos se moviam de um lado para o outro, horrorizados e silenciosos. Vásia! Zenia Blinov correu em direção ao amigo e voou 3 metros para trás, como se tivessem batido numa parede invisível. Caiu, rebolou na relva e parou. O seu nariz sangrava, o seu lábio estava cortado. Não se aproxime, gritou um dos adultos. Não o provoquem. Ele. Não aquilo. Mesmo assim, instintivamente, as pessoas entendiam que estavam diante de uma criatura inteligente. Alienígena, incompreensível, assustadora, mas inteligente. A criatura ergueu a mão direita. Lentamente, como se o movimento fosse difícil para ela na atmosfera terrestre. 4 dedos, com ventosas, tocaram o disco em seu peito. O disco acendeu-se. Não apenas um brilho, mas um clarão de luz tão intenso que muitos se me cerraram os olhos. Uma luz branca que cortava os olhos. Uma luz que parecia penetrar pelas pálpebras, pelo crânio, iluminando o cérebro por dentro. E Vásia tinha desaparecido.
Explodiu. Mulheres gritaram, homens xingaram, crianças choraram. Alguém caiu em seus joelhos e começou a rezar. Pela primeira vez nos anos do poder soviético. Ele o matou o menino. Para onde ele foi? Onde está Vásia? A polícia. Chama a polícia. Que polícia, seu idiota? O que a polícia vai fazer a respeito? Vários homens tentaram organizar algum tipo de ataque. Um agarrou uma pedra, outro, um cano de balanço enferrujado, um terceiro, uma garrafa quebrada de uma lata de lixo. Mas ninguém atreveu-se a aproximar-se. Uma parede invisível mantinha-os a 20 metros de distância da criatura. E a criatura permaneceu imóvel. 3 olhos viraram-se lentamente, perscrutando a multidão. Então a criatura baixou a mão. Virou-se bruscamente com todo o corpo como um robô e voltou a caminhar para a nave. Lentamente, cautelosamente, o chão tremeu sob os seus passos. Subiu até à escotilha, como ninguém percebia porque é que a escotilha tinha 2 metros de altura e não havia escada nem rampa. Ficou apenas parado no chão por um momento e depois, lá dentro. O robô seguiu-o, flutuando para dentro da abertura negra. A escotilha começou a fechar. O metal apertou-se como uma ferida, como se a nave estivesse a curar-se. A bola tremeu, zumbiu, um som baixo e vibrante que lhe fazia estalar os ouvidos. Os suportes começaram a retrair-se para dentro do casco. E nesse momento, exatamente no momento em que o último suporte se levantou do chão, Vásia apareceu, no mesmo local, na mesma pose, como se tivesse sido colocado em pausa e agora ligado novamente. Mas algo estava errado. O menino caiu de joelhos. Ele estava a tremer. As lágrimas escorriam-lhe pelas faces. Não as lágrimas da dor ou do medo de uma criança, mas as lágrimas de um adulto que vira algo que lhe destruíra a visão do mundo. A bola subiu 1 metro, 5, 10 e desapareceu. Novamente sem deixar rasto, sem fazer barulho. Simplesmente deixou de existir no nosso espaço. Vásia, Vásia, como estás? Os seus amigos correram até ele. Gênia levantou-o dos joelhos e limpou o sangue do nariz partido. Yulia deu-lhe água de uma garrafa de plástico. Vásia olhou através deles. As suas pupilas estavam enormes, negras, quase a preencher a íris. Como se tivesse tomado uma dose enorme de alguma droga. Onde esteve? Perguntaram-lhe. O que lhe fizeram? Vásia ficou em silêncio durante 1 minuto. 2. Depois falou, baixinho, monotonamente, como se estivesse a ler um pedaço de papel. Eu estava lá dentro, mas não dentro da nave. Num lugar diferente, branco, infinitamente branco, sem paredes, sem teto, sem chão, apenas brancura em todas as direções. Ficou em silêncio e engoliu em seco. Eram muitos, nem 1, nem 2, dezenas, talvez centenas, todos com 3 olhos, todos a olhar para mim. Ao mesmo tempo, conseguia sentir o olhar deles, senti-lo fisicamente, como se milhares de agulhas estivessem a perfurar a minha pele. Estavam a dizer alguma coisa? Perguntou um dos adultos. Não estavam a dizer nada. Eles mostraram-me imagens mesmo na minha cabeça. O nosso planeta visto do espaço. Depois mais perto, os continentes. Ainda mais perto, as cidades. Ainda mais perto, as pessoas. E depois mostraram-me como somos para eles. Nós somos como micróbios ao microscópio. Eles estão a estudar-nos, catalogando-nos, como os cientistas estudam as bactérias. Vásia levantou a cabeça e olhou para a multidão. Virão novamente, não hoje,
Não amanhã, mas eles virão. Eles ainda não terminaram. 15 minutos depois, havia esquadrões da polícia no parque. Meia hora depois, o KGB. Uma hora depois, os militares. O tenente da polícia, Sergei Matveyev, redigiu um relatório, sem confiar nas suas próprias mãos, que escreviam palavras inacreditáveis. No dia 27 de setembro de 1989, aproximadamente entre as 18h30 e as 19 horas, no Parque Sul do distrito da margem esquerda de Voronezh, várias testemunhas observaram a aterragem de um objeto voador não identificado, de forma esférica e cor vermelha. Duas criaturas emergiram do objeto, um humanoide com cerca de 3 metros de altura e um robô com cerca de 1 metro de altura. 2 círculos, um com 5 metros de diâmetro, a partir do primeiro voo pairado, o segundo com 20 metros, a partir da aterragem. As arestas são nítidas, como se queimadas a laser. A relva não só queimou, como se transformou em carbono. 4 marcas dispostas em forma de diamante, 15 centímetros de diâmetro, 4 centímetros de profundidade. A terra dentro delas é comprimida com tanta força que se torna dura como o betão. Para criar tal pressão, o objeto deve ter pesado dezenas de toneladas. Aumento da radiação de fundo. Não é perigoso, mas é 3 vezes maior do que o normal. Além disso, a radiação não foi dispersa, mas sim concentrada precisamente nos pontos de contacto com o solo. Anomalia magnética. As bússolas num raio de 50 metros do local da aterragem mostravam direções diferentes. Algumas giravam sem parar. O KGB interrogou todas as testemunhas, separadamente, com parcialidade. Procuraram incoerências, contradições, mas os testemunhos coincidiram nos pontos principais. Uma bola vermelha com 10 metros de diâmetro. Um humanoide de 3 metros com 3 olhos. Um robô pairando sobre o solo. O desaparecimento e reaparecimento de um rapaz. Horário, por volta das 18h30, 19 horas. O coronel do KGB, Viktor Petrovich Lastoshkin, nome fictício desclassificado em 2014, escreveu no relatório: uma alucinação em massa é descartada devido à presença de vestígios físicos. Uma brincadeira é descartada devido à impossibilidade de criar os efeitos descritos por meios improvisados. Os testes secretos de equipamento militar são descartados, verificados por todos os canais. No dia seguinte, chegou ao parque um homem que tentaria dar uma explicação científica para o sucedido. Genrikh Mikhailovich Silanov, 54 anos, chefe do Laboratório Geofísico de Voronezh, espectroscopista. Um homem que passou a vida inteira a estudar fenómenos anómalos. Tinha uma equipa inteira com ele, físicos, químicos, radiologistas. Trouxeram aparelhos, contadores Geiger, magnetómetros, espectrómetros, equipamentos cujos nomes as pessoas comuns não conheciam. Silanov era um céptico. Tinha vindo para desmascarar, para procurar uma explicação racional. Raios globulares, gás de pântano, psicose em massa, tudo menos alienígenas. Mas o que descobriu fê-lo mudar de ideias. Primeiro, o campo magnético. Não era apenas distorcido, era estruturado. As linhas do campo magnético formavam uma espiral que se estendia pelo subsolo. Tal estrutura é impossível de criar naturalmente. Para criar um campo deste tipo, explicou Silanov aos jornalistas, é necessário um eletroímã com uma potência de vários megawatts, ou tecnologia que não temos. Segundo, radiação. A composição isotópica era anómala, muito césio-137, pouco estrôncio-90, como se a fonte de radiação não fosse de origem terrestre. Terceiro, o solo. Nos locais das depressões,
A estrutura do solo alterou-se a nível molecular. A estrutura cristalina de quartzo na areia foi deformada. Isto acontece a uma pressão de milhares de atmosferas ou a uma temperatura de vários milhares de graus. Mas a descoberta mais estranha esperava-os ao terceiro dia. O detetor de metais mostrou uma anomalia a uma profundidade de 30 centímetros sob uma das depressões. Eles cavaram. Uma pedra. Uma de aspecto comum, do tamanho de um punho. A hematita é um mineral comum que contém ferro. Mas quando Silanova a apanhou, a pedra estava quente. Não quente, morna, à temperatura do corpo humano. E emitia uma vibração quase imperceptível. Não mecânica, mas parece uma pulsação. O laboratório fez uma análise completa. A composição química era hematita comum, mas a análise isotópica mostrou algo incrível. A proporção de isótopos de ferro 56 para ferro 57 diferia da Terra em 0,03%. Parece uma ninharia, mas em geologia, tais desvios significam uma coisa. A amostra não é da Terra. Ou é um meteorito, disse Silanov, ou foi trazido para aqui. A pedra foi colocada num recipiente de chumbo. Uma semana depois, arrefeceu e deixou de vibrar, como se a bateria tivesse acabado. Não se sabe onde está esta pedra agora. Segundo algumas fontes, foi levada para Moscovo. Segundo outras, ainda está armazenada no laboratório de Voronezh. Segundo outros, simplesmente desapareceu uma noite, e ninguém sabe como. Após a publicação na Comuna, começaram a chegar novas evidências. Veio a descobrir-se que o dia 27 de setembro não foi o primeiro nem o último dia de visitas. 21 de setembro, 6 dias antes do incidente principal. Rua Leningradskaya, a 1 quilómetro do South Park. Valentina Petrovna Morozova, uma reformada, passeava o seu cão. Eram cerca das 9 da noite. O Bobik começou de repente a uivar e a puxar a trela. Levantei a cabeça e vi uma bola, vermelha como sangue. Estava pendurada mesmo por cima do prédio de 5 andares em frente. Ficou pendurada durante cerca de 3 minutos e depois desapareceu. Simplesmente, pimba, e desapareceu. 23 de setembro. Paragem de autocarro de Mashmet. O motorista do autocarro, Nikolai Kravtsov, e 15 passageiros. Estávamos a conduzir pela estrada e depois o motor morreu. A eletricidade acabou. Os faróis, a iluminação interior, tudo. Saímos e olhámos. Uma coisa estava pendurada por cima de nós, prateada, comprida, como uma salsicha, e zumbia, não alto, mas tanto que vibrava no peito. Ficou a pairar durante cerca de 2 minutos e voou para longe. O autocarro partiu imediatamente. 29 de setembro, 2 dias após o incidente principal. South Park novamente. Mas desta vez, as testemunhas descrevem criaturas diferentes. Pequenas, com não mais de 1 metro de altura, pele verde acinzentada, enormes olhos negros, mas apenas 2, não 3, vestidas com algo semelhante a capas ou gabardinas azuis. Alexei Panin, então um rapaz de 10 anos. Fui à loja comprar pão. Estava a voltar pelo parque, é mais curto, e vi-os. 3 pequenas pessoas, criaturas, estavam num círculo de erva queimada. Uma segurava algo que parecia um tablet, um ecrã brilhante. As outras estavam a recolher erva, terra, colocando-a em recipientes prateados. Viram-me e desapareceram. Não fugiram, desapareceram, como se tivessem desligado. 2 de outubro, a maior observação em massa. Mais de 100 testemunhas. 19 horas, Moskovsky Prospect. O trânsito parou. As pessoas saíam dos carros e dos autocarros apontando para o céu. 3 objetos. Uma bola vermelha, a mesma.
um charuto prateado e algo novo, um triângulo com luzes nos cantos. Moviam-se em sincronia, realizando manobras complexas. Depois alinharam-se e desapareceram um após outro, vermelho, prateado, triangular. Sempre à noite, sempre na mesma zona, sempre das 18 horas às 21 horas, como se tivessem um horário. A 3 de outubro de 1989, o jornal Comuna de Voronezh publicou um artigo denominado Futebol com alienígenas, na secção Incidentes. O autor era o jornalista Oleg Stolyarov. Poderia ter sido uma farsa jornalística comum, uma sensação local por um dia. Mas, a 6 de outubro, a notícia foi republicada pela Sovetskaya Kultura, no dia 7 pela Komsomolskaya Pravda, e no dia 9 de outubro algo incrível aconteceu. A TASS, a agência telegráfica da União Soviética, emitiu um comunicado oficial. Os cientistas confirmaram que um objeto voador não identificado aterrou recentemente num parque na cidade russa de Voronezh. Também determinaram o local da aterragem e encontraram vestígios de alienígenas que fizeram uma curta caminhada no parque. Foi um choque. A TASS nunca publicou informação não verificada. Em 70 anos de existência, nem uma única mentira jornalística, nem uma única refutação. E de repente, alienígenas? Vladimir Lebedev, correspondente da TASS em Voronezh, que transmitiu esta informação, recordou mais tarde. Telefonaram-me de Moscovo, perguntaram, tem a certeza? Eu disse, falei com crianças, com testemunhas adultas, com Silanov, vi vestígios, isto não é ficção. Moscou ficou em silêncio e disse, passa adiante. A comunicação social ocidental explodiu. New York Times, 11 de outubro de 1989, OVNI aterrou, isto é um facto, não é fantasia, insistem os russos. A CNN enviou uma equipa completa de filmagens para Voronezh. O correspondente formou um círculo fechado e falou para a câmara. Estou no local onde, segundo dezenas de testemunhas, uma nave alienígena aterrou há 2 semanas. Os rastros que vêm atrás de mim são reais. As testemunhas são reais. Mas os alienígenas são reais. A BBC alugou um piso inteiro do Hotel Intourist, em Voronezh. O seu correspondente, Tim Sebastian, passou 2 semanas na cidade, entrevistando mais de meia centena de pessoas. A estação de televisão japonesa NHK filmou um documentário de 2 horas. O ufólogo francês Jacques Vallée, autor do livro Passaporte para a Magonia, voou para o RSS especialmente pela primeira vez atrás da cortina de ferro. A revista Time escreveu: a política da Glasnost levou a consequências inesperadas. Os cidadãos soviéticos podem agora falar não só sobre os crimes de Stalin, mas também sobre as visitas de alienígenas. Os céticos gritaram histeria em massa. O resultado de assistir a Star Wars e encontros imediatos do 3º grau que começaram a ser exibidos na URSS. Mas como explicar os vestígios físicos? Como explicar a consistência dos depoimentos? Como explicar a decisão da TASS? Investigadores e psicólogos pediram a crianças testemunhas que desenhassem o que viam. Cada uma em separado, sem possibilidade de conluio. Os resultados foram alarmantes. Roma Torshin, aluna do 6º ano, desenhou uma nave com um detalhe impressionante. Não apenas um círculo com vigias, mas uma estrutura complexa com painéis marcados, costuras e elementos técnicos. E o símbolo a bordo é um sinal semelhante à letra russa G, mas com elementos adicionais. Mais tarde descobriu-se este é o símbolo UMO, um sinal que os ufólogos encontram nos locais de aterragem de OVNIs desde a década de 1960. Em Espanha, França, Brasil. Como poderia um estudante soviético, sem acesso à literatura ufológica ocidental, reconhecer este símbolo? Zenia Blinov desenhou a criatura.
As proporções eram desumanas, mas anatomicamente consistentes. Uma cabeça pequena, um corpo enorme, braços compridos e os olhos, 3 olhos, dispostos num triângulo perfeito. Lena Sarokina interpretou um robô, um corpo cúbico, uma esfera com um olho, muitas articulações nas mãos. Ela até desenhou como ele paira, linhas onduladas por baixo, indicando a distorção do ar. Mas o desenho mais assustador foi feito por Yulia Sholokova, uma folha preta, e sobre ela, 3 círculos vermelhos formando um triângulo. Por que só os olhos? Perguntou a psicóloga. Porque é só isso que importa, respondeu a rapariga. O resto é apenas uma casca, um traje. E os olhos são eles próprios, e eles olham. Olhe sempre, mesmo quando não estão presentes. A psicóloga e doutoranda Irina Volkova escreveu na sua conclusão: as crianças não demonstram sinais de conluio ou invenção. Os seus desenhos contêm detalhes combinados em diferentes estilos de representação. A reação emocional é especialmente alarmante. Não de deleite ou curiosidade, típicos das fantasias infantis, mas de profunda ansiedade e medo. No final de outubro, foi criada uma comissão especial. Não uma comissão oficial do governo, não se atreveram a criar uma comissão pública, sob os auspícios da Universidade Estadual de Voronezh. A comissão incluía físicos, químicos, psicólogos, peritos forenses, peritos militares, não oficialmente. 2 meses de investigações, centenas de entrevistados, dezenas de exames. As conclusões da comissão, publicadas em dezembro de 1989, os vestígios físicos em South Park são reais e não podem ser explicados por fenómenos naturais conhecidos ou atividade humana. 2, os depoimentos das testemunhas são consistentes na maioria dos detalhes, apesar das diferenças naturais de percepção. 3, uma alucinação em massa é improvável, dado o grande número de testemunhas independentes de diferentes idades e classes sociais. 4, as anomalias descobertas, magnéticas, de radiação, estruturais, indicam a influência de uma fonte desconhecida de energia de alta potência. 5, a Comissão não pode confirmar nem refutar a origem extraterrestre dos fenómenos observados. Tradução da linguagem científica: algo aconteceu definitivamente, mas não sabemos o quê, e isso assusta-nos. No início de 1990, o interesse mundial pela história de Voronezh tinha diminuído. A URSS estava a explodir pelas costuras, o muro de Berlim tinha caído, a retirada das tropas da Europa de Leste tinha começado. O mundo tem problemas maiores do que os alienígenas de 3 olhos. Mas para aqueles que estavam no parque nessa noite, a vida dividia-se em antes e depois. 2010. Os jornalistas do Discovery Channel encontraram algumas testemunhas. Denis Murzenko, que tinha 10 anos em 1989. Vi um homem muito alto. Não era um homem. Ficou completamente imóvel e depois simplesmente desapareceu. Não se foi embora. Desapareceu. Continuo a não conseguir dormir normalmente. Todas as noites acordo às 3 da manhã e olho para as janelas. Sergei Makarov, antigo motorista de autocarros. Vi-os, juro que os vi, mas quanto mais o tempo passa, mais parece que não foi um sonho, mas algo pior. Algo que fingia ser realidade, ou realidade que finge ser um sonho. Alexei Panin, que viu as pequenas criaturas. Ainda tenho, como posso dizer, as consequências. Sinto-as quando estão por perto. Não as vejo, mas sinto-as. A minha pele começa a arder. Os meus ouvidos começam a zumbir. Isto acontece uma vez a cada poucos meses. Sempre à noite. Sempre entre as 2 e as 4 da manhã. E as principais testemunhas? Yulia Sholokova deixou Voronezh em 1991. A sua família mudou-se para a Alemanha quando isso se tornou possível. Dizem que ela ainda não consegue olhar para o céu estrelado. Ela fecha todas as cortinas depois do pôr do sol. Não sai de casa depois de escurecer.
A sua colega de turma disse: ela mudou depois daquela noite. Ficou diferente, mais calada, como se estivesse a ouvir alguma coisa o tempo todo. E ela desenhava olhos constantemente, 3 olhos, nos cadernos, nas carteiras, nas paredes. Os professores repreendiam-na, mas ela não conseguia parar. Zenia Blinov tornou-se engenheiro. Trabalha na fábrica de aviação de Voronezh. É casado e tem 2 filhos. Aparentemente, tem uma vida normal. Mas ele não fala sobre isso, diz a sua mulher, nem pensar. Nunca. Só soube 5 anos depois do casamento, por acaso, pela mãe. Tentei perguntar, mas ele simplesmente saiu do quarto. Mas às vezes, à noite, levanta-se e olha pela janela. Durante muito tempo. Pergunto o que se passa. Ele responde: estou à espera. Vásia Surin. Sabe-se o mínimo e o máximo sobre Vásia ao mesmo tempo. Oficialmente, trabalha como programador numa pequena empresa de Voronezh. Não oficialmente, ele mudou mais do que qualquer outra pessoa. Diz Zenia Blinov, numa rara entrevista de 2019. Algo aconteceu com ele naqueles 5 minutos em que desapareceu. Voltou diferente. Exteriormente igual, mas diferente. Os vizinhos contam coisas estranhas. Vásia vive sozinho num apartamento no último andar. À noite, uma luz estranha é visível das suas janelas. Não elétrica, diferente. Por vezes, ouvem-se sons. Não música, não fala. Algo entre os dois. Ele desenha, diz uma mulher do andar de baixo. Uma vez viu-a levar o lixo para a rua. Rolos de papel. Todos cobertos de símbolos estranhos. Nem letras, nem números. Algo estranho. Um jornalista de um jornal local tentou entrevistá-lo em 2019, no 30º aniversário dos acontecimentos. Ele aceitou encontrar-se comigo. Veio a um café. Um homem comum, na casa dos 40, nada de especial. Mas quando liguei o gravador, todos os aparelhos eletrónicos num raio de 3 metros desligaram-se. Telemóveis, tablets e até relógios digitais. Ele disse: desculpe, isto acontece naturalmente, desde então. E foi-se embora. Setembro de 2019. Exatamente 30 anos após o incidente, Voronezh está de volta às notícias. Mas não nas principais, apenas nos noticiários locais e de OVNIs. De 20 a 30 de setembro, os residentes do distrito da margem esquerda reportaram 47 avistamentos de OVNIs, sempre à noite, sempre entre as 18 e as 21 horas, sempre na mesma zona. Mas desta vez ninguém aterrou. Os objetos, bolas vermelhas, charutos prateados, triângulos com luzes, simplesmente pairavam no céu. Observado. 21 de setembro. Instagram de um habitante local. Voltou. Está a pairar sobre o parque há meia hora. Não se mexe. Está apenas a pairar e a brilhar. Lembro-me de 1989. Tinha 7 anos. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. 27 de setembro. Exatamente no dia do aniversário. Parque Sul. Cerca de 100 pessoas reuniram-se. Algumas por curiosidade, outras por medo, outras na esperança de ver. Às 18h30 o céu ficou cor-de-rosa. Às 18h35 a bola apareceu. Às 18h40 desapareceu. Ninguém saiu. Ninguém aterrou. Simplesmente apareceram e desapareceram, como se estivessem a celebrar um aniversário, ou verificando se nos lembrávamos. Depois de a história se ter tornado uma sensação internacional, outras evidências começaram a surgir. Não apenas de Voronezh, de toda a União Soviética. Perm, agosto de 1989, um mês antes do incidente de Voronezh. A leiteira Raíza Kirianova afirmou ter encontrado um alienígena perto da sua quinta. Pequeno, com uma cabeça grande, olhos como pires, mas não 3, mas 2.
Ele ficou ao lado da minha vaca Zorka e acariciou-a. A vaca não teve medo. Ficou calmamente parada, como se estivesse hipnotizada. Depois olhou para mim, assentiu e foi para a floresta. Não correu. Simplesmente desapareceu entre as árvores. Petrozavodsk, 20 de setembro de 1977. 12 anos antes de Voronezh, avistamento em massa conhecido como fenómeno de Petrozavodsk. Uma enorme alforreca brilhante no céu. Pairou sobre a cidade durante 16 minutos, milhares de testemunhas. Explicação oficial, um teste de míssil balístico. Mas a trajetória não coincidia, e os mísseis não ficam imóveis. Vladimir Azaza, ufólogo soviético, capitão reformado de primeira patente, compilou um dossiê. De 1977 a 1989, foram registados mais de 3.000 avistamentos de OVNIs no território da URSS. Destes, 300 foram com aterragens. 48 foram com observação de criaturas. Voronezh não é exceção. Voronezh é o culminar. Mas porquê Voronezh? Porquê 1989? Existe uma teoria. Doutorado em Ciências Físicas e Matemáticas, Alexander Kazantsev, nome fictício pois ainda trabalha num instituto de investigação fechado, partilhou a sua teoria numa conversa privada em 2015. 1989 foi um ponto de viragem na história da humanidade. A Guerra Fria estava a terminar. A ameaça de uma guerra nuclear estava a diminuir. A humanidade estava a entrar numa nova fase de desenvolvimento. E foi nesse momento que eles decidiram mostrar-se abertamente. Voronezh não foi escolhida por acaso. Centro industrial da Urnovsietz, produção de aviões militares, motores de foguete, mas ao mesmo tempo não Moscovo nem Leningrado, claro o suficiente para ver detalhes, cheio o suficiente para ter muitas testemunhas. Condições ideais para um contacto que deve ser notado, mas não deve causar pânico. Outra teoria pertence a Jacques Vallée, um ufólogo francês que visitou Voronezh. Não foi um contacto, foi um teste. Um teste de reação. Como reagirá a humanidade ao aparecimento aberto de inteligência não humana? Pânico? Agressão? Curiosidade? Voronezh mostrou primeiro medo, depois curiosidade, depois esquecimento. Falhámos o teste. Mostramos que não estávamos prontos. Ou talvez, dizem os teóricos da conspiração, tenha sido o contrário. Talvez tenhamos passado no teste. Não entramos em pânico. Não abrimos fogo. Demonstramos uma cautela razoável. E é por isso que não regressaram. Ainda. Após o incidente de Voronezh, os investigadores começaram a reparar em padrões estranhos. Todos os principais avistamentos de OVNIs na URSS ocorreram em setembro-outubro. Petrozavodsk, 20 de setembro de 1977. Voronezh, 27 de setembro de 1989. Perm, 14 de outubro de 1989. Samara, 13 de setembro de 1990. Sempre à noite. Entre as 18 horas e as 21 horas. Sempre em cidades industriais. Sempre perto de instalações militares. Como se alguém estivesse a estudar as nossas defesas, ou à procura de algo específico. Outra estranheza. Todas as principais testemunhas do incidente de Voronezh nasceram no mesmo ano, 1977, o ano do fenómeno de Petrozavodsk. Coincidência? Não existe coincidência, disse Genrik Silanov numa entrevista em 2010. Existem padrões que não compreendemos. Nessa altura, Silanov já tinha criado a sua teoria da memória de campo e até afirmava ser capaz de fotografar o passado. Mas essa é outra história. Em 1992, 3 anos após o incidente de Voronezh, Silanov fez uma estranha descoberta.
Estudando os arquivos, descobriu, em 1889, exatamente 100 anos antes do acontecimento, algo inexplicável aconteceu em Voronezh. O jornal local Voronezh Telegraph noticiou: no dia 29 de setembro deste ano, os habitantes de Troitskaya Sloboda observaram um fenómeno maravilhoso. Uma bola de fogo do tamanho de uma lua cheia apareceu no céu. A bola caiu num campo junto à periferia e 3 pessoas, excepcionalmente altas, com roupas brilhantes, saíram dela. Levantaram-se, olharam em redor e voltaram para a bola, que desapareceu imediatamente. 100 anos, quase no mesmo dia, o mesmo local, Troitskaya Sloboda tornou-se mais tarde parte do distrito da margem esquerda. Ciclicidade. Regressam a cada 100 anos? Ou com mais frequência, mas apenas uma vez a cada 100 anos se mostram abertamente? O que os jornais não escreveram, o que foi descoberto posteriormente. Um ano após o incidente, 17 testemunhas procuraram assistência médica com os mesmos sintomas. Dores de cabeça que começam exatamente às 18h30. Ansiedade inexplicável ao olhar para o céu. Sonhos recorrentes com o mesmo enredo. Hemorragias nasais espontâneas. Doutora Marina Nikolaevna Semenova, neurologista do Hospital Regional de Voronezh. Examinamos estes doentes. A ressonância magnética mostrou alterações estranhas no hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória, como se as ligações neurais tivessem sido reconstruídas. Mas o mais estranho foi encontrado nos exames ao sangue. Todos os 17 tinham níveis elevados de um isótopo raro de fósforo, fósforo 32, que normalmente não está presente no organismo humano. A sua meia-vida é de 14 dias, mas nestas pessoas o nível manteve-se estável durante meses. Era como se algo nos seus corpos estivesse a produzir este isótopo, ou alguém. 4 dos 17 morreram nos 10 anos seguintes, todos de cancro no cérebro. Uma coincidência estatisticamente improvável. Os restantes ainda estão vivos, mas foram transformados. Irina Pavlova, professora, estava entre as testemunhas adultas. Depois dessa noite, comecei a ver mais, não alucinações. Às vezes, vejo coisas um segundo antes de acontecerem. O telefone toca, já sei quem é. A pessoa abre a boca, já sei o que vai dizer. Não é uma dádiva, é uma maldição. Porque às vezes vejo coisas más e não consigo evitar. Mikhail Voronov, mecânico numa fábrica. Os aparelhos eletrónicos estão a enlouquecer à minha volta. As televisões estão a ligar-se sozinhas. Os rádios estão a captar estações que não existem. E às vezes ouço-as. Vozes. Nem em russo nem em inglês. Numa língua que não existe. Continuam a ver. Através de nós. O detalhe mais perturbador do incidente de Voronezh é o símbolo na nave. O mesmo símbolo, semelhante à letra G, com elementos adicionais. É o símbolo Humo. A história de Humo começou na década de 1960 em Espanha. Um grupo de pessoas começou a receber cartas de criaturas que se auto-intitulavam de Humitas, alienígenas do planeta Humo, na constelação de Virgem. As cartas continham fórmulas científicas complexas, conceitos filosóficos, desenhos técnicos e sempre um símbolo, o mesmo símbolo. Em 1967, um OVNI aterrou nos subúrbios de Madrid. Dezenas de testemunhas. Ao fundo da nave, o símbolo Humo. Em 1974, aterrou em França. Novamente um símbolo. Em 1985, Brasil. E novamente. E agora, em 1989, Voronezh. O mesmo símbolo. Como poderiam as crianças soviéticas saber sobre o símbolo Humo? Na URSS não havia acesso à literatura ocidental sobre OVNIs, a internet não existia. Até o KGB só soube desta ligação após consultar autoridades ocidentais.
Jacques Vallée acredita: o símbolo humo é uma assinatura, uma marca, como um artista assina uma pintura. Alguém ou algo marca a sua aparência com este sinal, e Voronezh faz parte de um padrão global. Mas há outra teoria, mais perturbadora. O símbolo humo assemelha-se ao antigo símbolo alquímico do enxofre, mas invertido, distorcido, como se alguém tivesse pegado no símbolo terrestre e o tivesse alterado, o adaptado para os seus próprios fins. Em 2017, hackers invadiram o servidor de uma das organizações ufológicas europeias. Entre os arquivos, encontraram um documento datado de 1990. Supostamente uma tradução do russo, supostamente dos arquivos do KGB. O símbolo é uma chave de ativação. Sob certas condições, local, hora, presença de observadores, o símbolo inicia um processo cuja natureza não é clara. O incidente de Voronezh faz parte de uma experiência global. Recomenda-se aumentar a vigilância dos indivíduos marcados. A autenticidade do documento não foi confirmada, mas todas as pessoas mencionadas são pessoas reais, testemunhas do incidente de Voronezh, e todas dizem a mesma coisa: este não é o fim. Há uma parte da história sobre a qual preferem não falar, até ufólogos, até teóricos da conspiração. Desaparecimentos entre outubro de 1989 e janeiro de 1990, 4 crianças desapareceram em Voronezh. Todas tinham entre 10 e 12 anos. Todas eram do distrito da margem esquerda, oficialmente por motivos diferentes. Alguém fugiu de casa, alguém se perdeu, alguém foi vítima de um crime, mas todos os 4 estavam no parque no dia 27 de setembro. Não entre as principais testemunhas, na periferia, no meio da multidão. Todos os 4 contaram aos pais sobre sonhos estranhos antes de desaparecerem, sobre 3 olhos na escuridão, sobre um quarto branco sem paredes, sobre vozes que o chamavam. 3 nunca foram encontrados. O quarto, Maxim Petrenko, regressou 3 dias depois. Foi encontrado na floresta a 30 quilómetros da cidade, sem ferimentos visíveis, mas não se lembrava de nada. Nada mesmo. Não apenas 3 dias de ausência, toda a sua vida até aquele momento. Amnésia completa. Os médicos ficaram perplexos. Fisicamente, absolutamente saudável. Mentalmente, também. Apenas. Vazio. Como um novo disco rígido. Maxime foi enviado para um colégio interno especial. Reaprendeu a falar, a ler, a escrever. Mas por vezes, segundo os professores, fazia coisas estranhas. Desenhava símbolos, fórmulas, diagramas. Coisas que uma criança de 11 anos não poderia saber. Equações quânticas, estruturas moleculares. Mapas estelares, com constelações que não são visíveis a partir da Terra. Eles perguntaram: como é que sabe disso? Ele respondeu: não sei, eu apenas sei. Em 2001, aos 18 anos, Maxime desapareceu do colégio interno. Simplesmente saiu à noite e nunca mais voltou. As câmaras de segurança mostraram que saiu do edifício às 3h33 da manhã, olhou para o céu e caminhou em direção à floresta. Nunca mais foi visto. Em 1991, durante o golpe de agosto, vários ficheiros desapareceram do edifício do KGB em Lubyanka. Entre eles estava o ficheiro Fenômeno V de Voronezh. Em 2009, alguns dos documentos surgiram no mercado negro. A sua autenticidade não foi confirmada, mas os detalhes do relatório do tenente-coronel V.P. Lastoshkin, datado de 3 de outubro de 1989. O objeto demonstra tecnologias que estão pelo menos 200 a 300 anos à frente das conhecidas na Terra. A capacidade de teletransportar matéria viva sem danos visíveis indica a manipulação do contínuo espaço-tempo. Recomenda-se o máximo sigilo. Do protocolo de inquirição da testemunha V.A. Surin, 29 de setembro de 1989. O sujeito afirma ter estado num espaço que não corresponde aos parâmetros físicos conhecidos durante uma ausência de 5 minutos. Descreve a presença de múltiplos observadores não humanos. Afirma ter recebido informação telepaticamente. Conteúdo da informação:
A humanidade está sob vigilância desde o aparecimento da espécie. O propósito da vigilância é desconhecido. Do relatório médico de 15 de outubro de 1989. Foram detectadas alterações idênticas na estrutura do ADN em 23 testemunhas. A mutação afeta a região responsável pela produção de neurotransmissores. A natureza da mutação é desconhecida. Exposição à radiação excluída. Natureza viral excluída. Mecanismo de origem incerto. O documento mais alarmante é a transcrição de uma interseção de rádio de 27 de setembro de 1989, 18h47. Base 1, aqui Sokol 3. Estou a observar um objeto sobre a área de Mashmet, tamanho aproximado de 10 metros, altura de 500 metros, solicitando permissão para a aproximação. Sokol 3, aqui base 1, negativo, não se aproximem, repito, não se aproximem. Base 1, o objeto está a descer. Já percebi. Meu Deus, o que é isto? Sokol 3 reporta a situação. O Sokol 3 é um caça MiG-29. Piloto, Major Alexander Belov. Oficialmente, caiu devido a uma avaria no motor. Não oficialmente, foi encontrado a 200 km de Voronezh. O avião está intacto. O piloto está morto. A causa da morte não foi estabelecida. No corpo, há queimaduras de origem desconhecida em forma de triângulo. O segredo mais bem guardado do incidente de Voronezh é a mensagem. Vassia Surin alegou que a recebeu telepaticamente durante o desaparecimento de 5 minutos. O KGB tentou extrair o conteúdo sob hipnose com a ajuda de drogas e pressão psicológica. Sem sucesso. Vassia disse: não está em palavras, está em imagens, em conceitos. Não consigo traduzir para a linguagem humana. Mas em 2019, no 30º aniversário do incidente, aceitou inesperadamente dar uma entrevista. Apenas uma. Para um blogger anónimo que prometeu não revelar a sua localização. Dessa entrevista, mostraram-me um mapa. Não um geográfico, um temporal. Linhas de probabilidade, pontos de escolha. Momentos em que a humanidade pode tomar um de 2 caminhos. 1989 foi um desses pontos. Escolhemos corretamente. Não iniciámos uma guerra nuclear, começámos a unir-nos. O próximo ponto é em breve, muito em breve, nos próximos anos. E a escolha será mais difícil. Não são inimigos, mas também não são amigos. São observadores, jardineiros. Somos uma experiência para eles, ou uma colheita. Ainda não compreendo. A entrevista termina. O blogger afirma que todos os aparelhos eletrónicos avariaram e quando voltaram a funcionar, Vassia tinha desaparecido. Mais de 30 anos se passaram desde aquela noite de setembro. O South Park de Voronezh parece normal. Balanços novos em vez dos enferrujados, caminhos de asfalto em vez de trilhos batidos. Até os cabazes de futebol são normais, de fábrica. Mas se souber onde procurar, poderá encontrar vestígios. O círculo de terra queimada está coberto de relva, mas a relva que lá está é diferente, mais escura, mais espessa, cresce mais depressa. Os jardineiros tentaram cortá-la, volta a crescer durante a noite. 4 buracos foram cobertos com terra e pavimentados, mas o asfalto está a rachar, sempre nos mesmos locais, formando um losango. As bússolas ainda disparam no centro do parque, não tão claramente como antes, mas a agulha treme, flutua, como se algo subterrâneo ainda estivesse ativo. As crianças ainda lá brincam, jogando futebol, mas por vezes, sobretudo nas noites de outono, o jogo é interrompido. Todos levantam a cabeça em simultâneo e olham para o céu. O que é que está ali? Perguntam os adultos. Nada, só pareceu. Os mais velhos sabem, eles lembram-se e esperam. Vassia Surin desapareceu em 2019 depois daquela entrevista. Simplesmente parou de responder.
O apartamento está vazio, as coisas estão no sítio, há desenhos em cima da mesa, centenas de folhas de papel com símbolos estranhos. Um desenho destaca-se, um calendário. As datas estão circuladas a vermelho. 27 de setembro de 1989, 27 de setembro de 2019, 27 de setembro de 2049. E a legenda: eles voltarão. Eles estiveram aqui. Quem quer que fossem, eles apareceram, por qualquer motivo. Eles voltarão, quando quer que isso aconteça. E não estamos preparados. Nunca estaremos prontos. Porque como nos podemos preparar para algo que nos é tão superior que nem sequer conseguimos distinguir? Somos as formigas observadas por uma criança curiosa e um dia a criança decidirá brincar com o formigueiro ou pisá-lo. E quando o brilho rosa voltar a colorir o céu noturno, quando a bola vermelha voltar a pairar sobre a relva queimada, quando 3 olhos voltarem a olhar para a humanidade, que diremos? O que faremos? Quem seremos? O tempo o dirá. Tudo o que foi descrito é baseado em testemunhos e documentos reais. Os nomes das principais testemunhas são autênticos. As datas são precisas. O incidente de Voronezh continua a ser um dos casos mais documentados de alegado contacto com inteligência extraterrestre e um dos mais inexplicáveis. Acreditar ou não depende de si, mas lembre-se, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários se acredita em OVNIs. Talvez você próprio tenha visto algo inexplicável.